Aí, bom dia a todos, então, né, alunos de mecanismo aí, gravando a nossa aula, tá bom? Então, gente, o seguinte, olha só, passar um exercício aí, que o exercício é 4 agora, né? Lista de exercício 4. Essa lista vai ser um exercício que ficou faltando que eu tinha passado na E3, mas que depois acabei acordando com vocês aí, para não entregar, que era o exercício de biela manivela invertido. Eu vou passar o enunciado direitinho, colocar no Moodle lá. Aquele exercício lá, é o exercício para a biela manivela, que era para biela manivela invertido, que era para calcular posição, né? E posição, velocidade e aceleração e fazer o desenho do mecanismo. E vou passar também o seguinte, um biela manivela comum, né, que é o mecanismo biela manivela, ou o mecanismo pistão, de pistão, que é manivela, biela, pistão. Vou passar para vocês poderem fazer o cálculo dele, fazer o cálculo analítico e o cálculo, a derivada numérica e comparar. Deixa eu dar presença para o Iago aqui também. Estou fazendo presença. Estou fazendo lista de presença. Iago Mendonça. Olha só. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso, entendeu? Como fazer isso. Agora vocês vão fazer em grupo. Vão fazer em grupo de 3. Por quê? Porque vai precisar de fazer no computador. E aí, na hora de selecionar o grupo de 3, o que vocês fazem? Sempre bom vocês colocar um que manja de programação, que apesar de vocês ter feito programação, mas às vezes nem todo mundo está afiado nisso, né? Então, pelo menos um aluno que saiba programação no grupo, entendeu? E os outros ajudam aí na parte analítica. Mas olha só, então, como é que vocês estão de programação? Vocês estão sabendo aí fazer programa de computador, fazer... Professor, não sei o pessoal aí, eu fiz cálculo numérico no semestre passado. Te falar que eu sou um expert, não sou não, mas esse negócio dá para pegar quando vai praticando, é igual AutoCAD, você vai pegando e vai lembrando. Acredito que todo mundo deve estar assim também. É, Eu também eu consigo, se não for coisa muito complicada, dá pra fazer, professor. A gente tem. não, não. Essa matéria de mecanismos, ela é boa você desenvolver no computador, entendeu? Por quê? Porque no início aí a gente viu, né, os cálculos analíticos, só que chega uma hora que o negócio começa a complicar tanto que não vale mais muito a pena fazer na mão. A gente pode ver na mão ainda, resolver na mão casos bem simples para vocês poderem aprender, tipo assim, desenvolver aqui mais para questão de aprendizado, de desenvolvimento de equação, de preparar as equações para jogar no computador, mas o bom mesmo de mecanismos é fazer no computador, até porque os projetos, né, de mecanismo, eles são feitos no computador, hoje, devido à sua complexidade. O mecanismo, gente, projeto, faz parte do projeto de máquinas, né? Quando um mecanismo, na verdade, é uma parte de uma máquina, ou um mecanismo também, não precisa ser uma parte da máquina, mas ele pode atuar independente. Por exemplo, um mecanismo de abaixar e levantar uma cadeira, por exemplo, um mecanismo de limpador de para-brisa de um carro, existem vários tipos de mecanismos, né? Então, um projeto de mecanismos, ele é feito hoje no computador, certo? Até porque vocês viram os cálculos aí, né? A gente começou com os cálculos mais simples, mas depois o negócio foi complicando. A gente começou lá com biela manivela, que foi a derivada analítica, mesmo aquela derivada analítica lá do biela manivela, ela é bem... Vocês viram lá que consome bastante tempo, né? Resolver um exercício aqui na mão. E depois dos outros dois mecanismos que nós vimos, que nós estudamos aqui, que foi biela manivela invertido
e o mecanismo de 4 barras geral, a gente não fez a derivada analítica, mas a gente fez a derivada numérica. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, começar mostrando, um exemplo aqui de um mecanismo pela manivela. O que eu fiz aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou pedir no exercício, né? Eu vou mostrar um exercício, aí, porém, eu vou pedir para vocês, mudando os dados para vocês fazerem. Deixa eu projetar minha tela aqui, então. Projetar minha tela. Está aparecendo para vocês aí um código de programação? Tá parecendo sim, professor. Olha só. Eu tô com... Esse aqui é o Octave. Não sei se vocês... Octave, a gente fala Octave. Não sei a pronúncia correta, não. Vocês conhecem o Octave? Sim. Sim, professor. Eu não conheço, não. Conhece? Ah, que bom. Vocês já Ele programaram é nele? parecido com o MATLAB, não é? Isso. Ele é similar ao MATLAB, porém ele é gratuito. Eu gosto de usar ele por causa disso aí, porque ele é gratuito, entendeu? Ele tem coisa que o MATLAB faz que ele não faz, mas são coisas muito complexas que eu não vou fazer aqui, né? Mas um programazinho simples, ele é muito bom. E o bom dele é que ele é gratuito. Se vocês quiserem usar ele, vocês podem usar o programa, vocês podem fazer. Vocês estudaram o que na linguagem lá de programação, aí no curso de engenharia? Vocês estudaram qual linguagem? Python. Python? Uhum. A linguagem é boa, o Python, hein? Pô, então vocês estão bem, vocês estão melhor do que eu, então. Recentemente, na Semana da Engenharia, a gente teve um curso também. Aí o professor deu o curso de Python. Então, quem fez lá também tá mais recente na memória. Né? Então, vocês podem fazer em Python, pode fazer em... qual é a linguagem que vocês podem fazer? Eu vou escrever no enunciado do problema também. Uma linguagem que vocês pode fazer em Python, pode fazer em C++. Essa linguagem, ela era dada aí no curso, aí, não sei se... Talvez algum aluno que está atrasado, que fez a matéria bem antes de vocês podem ter estudado C++. É uma linguagem muito boa também. MATLAB e Octave. São as linguagens mais comuns para se fazer isso aí. São linguagens tranquilas, né, para trabalhar, mas esse exercício aqui é o seguinte, é o exercício da prova. Deixa eu ver aqui esse exercício, eu só conferir esse exercício da prova mesmo, acho que é o da prova. Eu peguei ele e passei para cá para mostrar para você, já que já está corrigido, né? O prova aí. Deixa eu ver aqui o exercício da prova. Aqui é a correção da prova, que era o enunciado da prova mesmo. Aula 13 ali, professor. 13. 13. O Biela Manivela. O Biela Manivela é esse aqui, né? O exercício, esse aqui, esse radial. Então, é esse mesmo, ó. 19, Quem chegou agora foi o... Quem chegou agora? O Rodrigo. Está presente aqui também, Rodrigo. Bem, então, esse exercício aqui, certo? Esse exercício aqui, eu fiz o desenho dele
tá feito aqui, ó, nessa solução aqui, onde eu tenho o eixo X para cá, na horizontal, X grande, né, a coordenada global X, aqui na horizontal, a coordenada global Y, aqui na vertical. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um outro X aqui, um X, coordenadas auxiliares, coordenadas locais, alinhando o eixo X com a linha de movimento, de translação do cursor. Então, ficou dessa forma aqui o desenho. E aí, eu passei para cá. Ó, como é que vocês vão fazer? É tranquilo. Você está aparecendo, para vocês está aparecendo a tela. Na hora que eu mudo aqui, muda aí para vocês também, né? Mudo, A tela. mas agora tá parecendo Octave. Octave, isso mesmo, é Octave. Aí, olha só, o programa, eu vou mostrar para vocês aqui para servir de exemplo. Ó. Aí o Octave, inclusive, gente, o código do Octave às vezes funciona no MATLAB. Os comandos deles são iguais, entendeu? Às vezes pode ter uma diferençazinha pequena, mas o Octave, o que você faz? Inclusive, eu não sabia, eu nem sabia o Octave, não sabia mexer no MATLAB. Aí, quando eu comecei a mexer no Octave, eu peguei códigos do MATLAB mesmo e joguei no Octave. E se eu tiver alguma dúvida, eu vou no Google. O Google, ele mostra, tem a apostila também do Octave. No Google é bem tranquilo. Mas aí, CLC aqui para limpar a tela, Clear para limpar também, fazer uma limpeza nas variáveis e na tela, né? Aqui, CLC e Clear. Aí tem os valores aqui, ó, de A, B e C, que estão aqui. Né? O valor de A, 19 milímetros, o valor de B, 70 milímetros, o valor de C é zero naquele desenho ali, naquele mecanismo de manivela, o valor de C é zero. E o θ 2 deu 300 graus, que eu estou colocando em relação a X, ao sistema de coordenadas auxiliares aqui, X minúsculo, Y minúsculo aqui, ó, Y minúsculo, que seria esse inclinado aqui, fazendo 30 graus com a horizontal, certo? Por quê? Porque as equações do sistema do mecanismo Biela-Manivela, ele foi desenvolvido com essa configuração aqui, com o X sendo alinhado com o movimento do pistão, com a linha de translação do pistão. Aí, fazendo nesse sistema de coordenadas, o θ 2, ele é de 300 graus, porque ele sai daqui da linha X, do eixo X minúsculo, o eixo X auxiliar, e vem até aqui, ó, na barra R2, dá 300 graus. Até aqui completar de 360, né? Aqui tem 30, estou mostrando com a mãozinha aqui. Aqui tem 30, com o cursor do mouse. E aqui tem mais 30 graus. Então, o ângulo aqui deu 60 graus. Aí eu vou lá no Biela Manivela, então eu tenho aqui no código, em metro, tá vendo? Então tá, o valor de A é 19 milímetros, então dá 0,019 metros. Aí eu coloco aqui o comentário dele, porcentagem, né? Coloca porcentagem, aí vira comentário. Eu não sei como é que é no Python lá, deve ter um outro jeito de fazer no Python lá, né? No Python acho que é igual no C, né? O Python diz que é bem parecido com o C++. Eu não programei no Python, ainda não programei no C++. C++ é barra asterisco, que é o comentário. Aí, então, o C é 0,070, que é 70 milímetros. Não, o B, aliás, o C é 0. Aí, o ômega 2 foi dado lá, que é 200 RPM no exercício. Aí, eu botei aqui, o ômega 2 eu transformei para radiano por segundo, porque os programas, eles não trabalham com grau, tá? Os ângulos nos programas são dados em radianos. Então, isso aí é geral, é padrão. Colocar grau lá vai dar errado.
Então tá aqui, em radiano por segundo. Para transformar para radiano por segundo, você multiplica por 2π. Tá aparecendo bem para vocês aí? Vocês estão conseguindo ler direitinho? Aqui tá de boa, professor. Tá, né? Tranquilo. Vou dar um zoom aqui, ó. Pronto. Vou aumentar um pouco aqui. Aí, o ômega, o teta. O teta é 330. Peraí. Deixa eu ver se foi esse exercício aqui que eu resolvi ou foi outro. O teta 2, não, o teta 2 é 300 graus. Não sei se esse exercício aqui é outro. Vou colocar 300 aqui. 300 graus, não é isso? Porque o exercício aqui, ó. Esse foi um outro exercício que eu resolvi. Dá 300 graus, eu tenho que sair do X aqui e chegar até o R2. Então dá 300 graus. Aí eu coloco aqui, coloco em a unidade aqui, que é, né? Graus. Aí o θ 2 eu transformei para radiano, divide por 180 e multiplica por π. Aí, eu não sei como é que é lá no Python, mas no Octave é igual ao MATLAB. Alguém de vocês já trabalhou com MATLAB? Já fizeram alguma coisa no MATLAB? Sim. Então, aqui é o seguinte, se você não colocar o ponto e vírgula aqui, ele já, na hora que você manda rodar o programa, ele já aparece o valor das variáveis lá. Se você botar o ponto e vírgula, ele não aparece o valor. Certo? Então, aí eu coloquei o θ 2 aqui. Eu passo esse código para vocês também, tá? Aí vocês vão só servir de referência para vocês. Aí, o θ 2. O θ 3, aí o θ 3 ele é a equação do no biela-manivela, o θ 3 é arcosseno de menos A seno de θ 2 mais C dividido por B mais π, que é isso aqui que está na resolução do problema, ó. θ 2, aqui θ 3, ó. É arcosseno, essa aqui é a equação, né? Inclusive nós deduzimos essa equação lá, fazendo as componentes x e y aqui de cada uma dessas barras. Fizer a equação das componentes em x, você tem uma equação, faz a componente y das barras aqui, tem a segunda equação, e tem duas variáveis aqui, que é o θ 3 e o θ 4, nós deduzimos isso aqui, né? Como é que você calcula o θ 3? É arcosseno de menos A seno θ 2 mais C dividido por B mais π aqui. Aí, esse aqui pode ser mais π ou não, tá? Também, você tem o biela-manivela também permite duas soluções também. Para o mesmo θ 2, ele pode ter duas soluções. Aí você joga, simplesmente pega a equação e jogar aqui. Tá vendo? θ 3. Aí o valor de U, que é das funções para calcular, o θ 3 até aqui acabou a questão da posição, está resolvida, né? A posição termina, você calcula o θ 3, com o θ 3 você calcula, então, o valor de X do pistão, ok? O valor de X do pistão, deixa eu ver se está calculado aqui. Está aqui, ó, X, o X do pistão, ele depende de θ 2, o θ 2 é dado, e depende do θ 3. E depende de A e de B, certo? A e B são os comprimentos das barras, o θ 2 é dado, o θ 3 foi calculado. Então, a questão da posição terminou aqui, eu posso até passar, terminou aqui. Aí, para calcular a velocidade, precisa de calcular, como vocês viram lá, aqueles valores lá precisa das derivadas, certo?
Aí nas derivadas, nós definimos o U, fizemos aqui uma constante U, uma variável U, como sendo o argumento dessa função aqui, da função arco-seno, ó, pode ver que a variável U nada mais é do que menos A seno θ2 mais C sobre B, que é o argumento da função arco-seno. A gente precisa saber o valor de U, o valor de du dt, para calcular velocidade e aceleração. A gente precisa saber de du dt, precisamos saber também a derivada segunda de U em relação ao tempo, que é essa aqui, para se calcular a aceleração. Então, você tem a expressão de U, certo? Aqui, ó, em função de θ2, calcula du, a derivada primeira de U em relação ao tempo, e calcula a derivada segunda de U em relação ao tempo. Então, como é que eu fiz isso aqui no Octave? Ó, o U está aqui, o U é A, já falei para vocês. O du dt, a gente tem a expressão analítica dele também. Para o Biela-Manivela, nós temos, tá? Para os outros dois mecanismos, a gente não tem. Gente, qual o objetivo desse trabalho? O objetivo é o seguinte: o objetivo é vocês fazerem resolver o mecanismo com a derivada numérica, com a derivada analítica e comparar. Ou seja, se você resolver dos dois jeitos e bater as duas formas, você valida os dois, certo? Ou seja, você fez de duas maneiras completamente diferentes. O resultado bater, aí você validou as suas equações. Com isso, você pode usar para outros mecanismos mais complexos, que não dá para a gente deduzir as equações analíticas, as derivadas analíticas, mas, porém, a gente já validou ela num que a gente conhece. É exatamente assim que você faz, você deve ter aprendido isso em cálculo numérico, né? É dessa forma que você faz, você resolve problemas numéricos, problemas mais complexos. Você resolve um problema analítico e você resolve numérico. Aí você confere se os dois bateram. Aí, se os dois baterem, você validou o seu método. Aí, uma vez que você validou o seu método, você pode usar aquele método para outros problemas mais complexos que você não tem a solução analítica, entendeu? A jogada? Então, o du dt, existe a expressão analítica para ele, certo? Eu vou até botar aqui, eu vou botar um perto do outro, ó. Deixa eu botar aqui assim, ó. Não sei se vai dar a minha tela aqui. Vou tentar aqui ver se vai dar. Então, peraí. O du dt, gente, a expressão do du dt, vamos ver aqui, ó. A expressão do du dt está aqui. É menos A sobre B. Aqui eu coloquei, tá vendo? A resultado, a correção da prova e o código analítico. Então, é simplesmente pegar as equações e jogar para o programa, colocar ela na forma do programa e fazer a derivada numérica e comparar. O du dt, então, menos A sobre B cosseno θ2 vezes ômega 2. Do jeito que está aqui, eu botei para cá. Agora a derivada segunda de U em relação ao tempo. Tá vendo? Aí eu botei D2U, underline DT2. Vocês podem escrever de forma diferente também. Normalmente o pessoal costuma escrever assim, tá? Já tem uma... Então, a derivada segunda de U em relação ao tempo... Tá aqui, ó. Se a derivada primeira... Cadê? Ó, a derivada primeira deu um cosseno... A derivada do cosseno é o menos seno, não é isso? Aliás, a derivada... A derivada... O U, a função, né, original, que é o U, ela é um seno, tá vendo? Seno de θ2. Aí a derivada dela é um cosseno, porque a derivada do seno é o cosseno. Esse menos aqui, porque já estava o menos aqui, já existia antes, ó. Tá vendo? Então, ficou menos.
A derivada o C aqui, isso aqui eu posso separar, né? Menos A seno θ2 sobre B, mais C sobre B. A derivada de C sobre B é uma constante, a derivada de uma constante é zero. Então a derivada de U vai ficar a derivada de A seno θ, menos A seno θ2 sobre B. A derivada do seno é o cosseno, certo? O menos já existia lá. A derivada do cosseno é menos seno. Então, como tem um menos aqui, a derivada do menos cosseno é um seno. Então, a derivada segunda vai ser um seno, certo? E vai aparecer o ômega ao quadrado aqui. Por quê? Porque quando você deriva, tem que aplicar a regra da cadeia, né? Da derivada do cosseno da menos seno, porém eu tenho que derivar o θ2. O ômega é a derivada do θ2. A velocidade, o ômega é a velocidade, θ2 é a posição. Então, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, vai aparecer o ômega 2 de novo, por isso que fica ômega 2 ao quadrado. Então, a derivada segunda do θ2, do U, é isso aqui, né? A sobre B, o sinal de menos sumiu, porque a derivada do cosseno é menos seno, já tinha um menos aqui. E o ômega 2 ficou ao quadrado, certo? Então, tá aqui, ó. A sobre B seno θ2 vezes ômega 2 elevado ao quadrado. O elevado ao quadrado no Octave é simples de fazer, né? É o acento circunflexo seguido 2, se você quiser elevar qualquer potência. É assim, igual no MATLAB, igualzinho no MATLAB. No Python também, não sei se é assim no Python, né? No C não é assim, não. C++ é diferente. Aí calcula o ômega 3. O ômega 3, que é a velocidade angular da barra 3, ele é isso aqui, ó. 1 sobre a raiz de U menos 1 dividido por raiz de 1 menos U quadrado du dt. Ó, tá aqui, ó. O du dt, que vem primeiro, é a du underline dt. Du dt. A raiz quadrada é SQRT, 1 menos U ao quadrado. Então, o ômega 3 está calculado. Aí, o alfa 3 agora, que o alfa 3 é a aceleração angular da barra 3. Precisa dela para calcular precisa do alfa 3 para calcular a aceleração, né? Então, ficou dessa forma aqui. O alfa é a derivada do ômega, já tem a expressão do ômega 3. Então, ela fica assim, U sobre 1 menos U quadrado, isso aqui tudo elevado a 3 meios, du dt ao quadrado, a derivada primeira elevada ao quadrado, mais. Aqui é a derivada segunda em relação ao tempo. Repare que é diferente aqui. E aqui a expressão 1 menos, raiz de 1 menos U ao quadrado, que aparece aí várias vezes. Então, eu peguei essa expressão aqui do alfa 3 e coloquei na forma de linha reta, de linha aqui, ó, uma única linha, que é a forma de programação, né? U sobre 1 menos U ao quadrado, elevado a, aqui 3 meios, botei 1,5 direto aqui, vezes o du dt elevado ao quadrado, que é esse aqui, mais derivada segunda de U em relação ao tempo, que a gente já definiu aqui em cima. Está aqui, ó. Derivada segunda em relação ao tempo. A raiz quadrada de 1 menos U elevado ao quadrado, que é isso aqui de novo. Calculou isso aí, agora pode calcular a posição, a velocidade também tem a expressão dela aqui, que é a velocidade do pistão. A velocidade é a derivada da posição, né? Você tem a posição aqui, a posição é A cosseno, a derivada do cosseno é seno, certo? Então, ficou menos A, aliás, a derivada do cosseno é menos seno. Então, ficou menos A seno θ2, e a derivada do argumento, que usando a regra da cadeia, né? A derivada do θ2 é ômega 2. E aqui fica menos B cosseno θ3. A derivada do cosseno é menos seno. Então, o sinal de menos aqui vira mais. B seno θ3
e aparece um ômega 3 que é a derivada do teta 3 por causa da regra da cadeia. A aceleração do... Já a aceleração do B aqui, ele é a derivada da velocidade. Quando eu derivo a velocidade, aí fica aqui, né? A derivada do seno é o cosseno. O ômega 2 aparece mais uma vez aqui, fica ômega 2 ao quadrado. Aqui, mesma coisa, derivada do seno é o cosseno. Certo? Então fica cosseno teta 3, ômega 3. Só que o ômega 3, ele é variável. Ele tem que fazer a derivada do ômega 3. Então aparece essa outra expressão, porque usa aqui a regra do produto para fazer a derivação, aparece a regra do produto, né? Deriva o primeiro, aqui ó, deriva o primeiro e repete o segundo. Aí aparece um ômega 3 duas vezes, porque o ômega 3 faz parte da derivada desse aqui. Por isso que aparece ao quadrado. Deriva o primeiro e repete o segundo. Aí depois repete o primeiro, que é B seno, ó. B seno teta 3. E deriva o segundo. A derivada do ômega 3 é o alfa 3. Aí já tem a expressão do alfa 3 aqui. Calcula a velocidade. Bom, então vamos ver. Vamos rodar isso aqui só por enquanto. Tá bom? Aí, deixa eu pegar um TXT aqui. Um momentinho. A gente vai rodar aquele ali. Depois a gente... Aí a gente vai fazer derivada... Vamos conferir ele, né, para fazer derivada numérica. Então, até aqui por enquanto. Eu peguei aquele código lá e salvei em outro lugar. Então, vamos rodar isso aqui, vamos ver o que dá. Ó. Aí, para rodar, o Octave vai nesse botão aqui, tá vendo o cursor do mouse aí, né? Quando eu boto o cursor aqui, aparece, ó, salvar arquivo e executar. Continuar, tá vendo? É a engrenagemzinha aqui com a setinha de avançar. Aí eu rodei, igual lá no MATLAB, aqui é a janela de editor. Aí tem uma janela aqui que é a janela de comando. A janela de comando apareceu aqui, ó. Então tem os valores de A, B e C que eu joguei lá, ômega 2 dá 20,944 radiano por segundo, teta 2 em radiano, teta 3 em radiano, o valor de U, du, dt, a derivada segunda de 1 em relação ao tempo, ômega 3 radiano por segundo, alfa 3, a posição do pistão, que é 77 milímetros, velocidade em metros por segundo, é 0,39, 27 metros por segundo, e aceleração. Aí, aqui na prova, a gente tem isso. Calculamos aqui na prova, né? A velocidade, ó, deu 0,39. Vamos botar de novo aqui, ó. Um do lado do outro, né? Não. A velocidade 0,39, você pode conferir aqui. Velocidade 0,39. Aceleração. A posição deu 0,77, né? A posição foi calculada. A posição... A posição desse aqui, ó. A posição deu 77 milímetros no sistema de coordenadas local, que é o que eu calculei aqui. Porém, no sistema global, quando eu passo para as coordenadas XY global, aí eu tenho que multiplicar por cosseno 30.
por causa do desenho aqui. Se você for ver o desenho, tá vendo? Ó? Quando eu calculo x de b nas coordenadas locais, eu tenho essa distância do ponto B até a origem, vindo por essa linha aqui. Certo? Quando eu calculo a coordenada de B, o valor nas coordenadas globais, eu tenho que pegar esse comprimento aqui e fazer ele cosseno 30, jogar ele para cá. Então, eu tenho a coordenada local, deu 77 milímetros, a coordenada global deu 67,15 milímetros. Aqui eu tenho XB, a coordenada local, 77 milímetros. Agora, a velocidade, gente, não muda, tá? Porque velocidade e aceleração, em relação ao sistema global, ao sistema local, não muda aqui, por quê? Porque a velocidade aqui, ela é a velocidade, o pistão aqui, ele se desloca em linha reta. O que muda aqui seria o seguinte, se eu quiser calcular o vetor velocidade, aí ele muda se eu tiver nas coordenadas local ou coordenada global, o vetor velocidade, porque aqui ele está alinhado com x, e nesse sistema aqui ele está fazendo 30 graus com a abscissa, com x. Porém, como eu calculo ali o módulo da velocidade, ele não muda então. Então, tanto no sistema global quanto no sistema local, é o mesmo. Ok? E a aceleração alfa, ó, o valor de alfa deu menos 104, que está aqui, ó, alfa menos 104, e o valor da aceleração, 321. 321. Aqui algum problema de precisão aqui na hora de calcular, entendeu? Problema de precisão. Então, está calculado aí na forma analítica, certo? Agora, vamos fazer o cálculo na forma numérica, derivada numérica. Deixa eu fazer aqui, então, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. A forma numérica eu já tinha feito aqui, né? Então, olha só, na forma numérica, eu fiz o seguinte. O tempo, eu calculei o tempo como sendo o θ dividido pelo ômega. Por quê? O θ, posição, ele é a velocidade vezes o tempo. Não é isso? A velocidade é constante, não é isso? A velocidade é constante, então a velocidade aqui, da velocidade angular da barra 2, ômega 2 é constante. Então, eu tenho o θ é igual, vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu tenho isso aqui, θ 2 é igual a ômega 2 vezes tempo. Vezes tempo. Eu tenho isso aqui, certo? Então, o que eu fiz ali? Eu peguei o tempo, não foi dado. Aí eu peguei e calculei o tempo, então, como sendo o θ dividido... Eu só mudei a equação aqui, né? Eu quero calcular o tempo. Eu fiz, então, ó... Peraí, o que é esse... Eu posso fechar isso aqui, peraí. Professor? Ah, Uma pergunta de programação, por favor. Volta lá no seu código. peraí, então, deixa eu ver. Eu fiz o tempo, eu fiz isso aqui, eu investi, né? Tempo é igual a θ 2 dividido por ômega 2. Eu fiz isso aqui, ó. Como eu não tinha o tempo, mas eu tenho o θ e tenho o ômega, eu calculei o tempo. Certo? Vamos lá, então. Fala aí. Aí o senhor colocou a variável como sendo t de 2, né? Esse 2 é entre parênteses.
O que significa esse número entre parênteses? Ele até está com uma cor diferente aí. Boa pergunta. Esse 2 é o seguinte, olha só. Como eu vou fazer derivada numérica, então eu vou pegar um valor do tempo, vou pegar um tempo, um t menos ΔT, e vou pegar um t mais ΔT, certo? Então, o que eu fiz? Aí eu calculei em vez de, eu usei um tempo aí, que o t vai ser um vetor com 3 posições, onde a posição 1 dele é o tempo anterior, a posição 2 é o tempo atual, que é o t, e a posição 3 é o t mais ΔT. Isso aqui está mostrado aqui, Iago, ó. Ó, o tempo naquele instante é a posição 2 do vetor t. O t aqui é um vetor, tá vendo? Um vetor, e esse 2 aqui é o índice do vetor, ok? O índice do vetor. Então, o tempo 2 é o tempo que eu quero mesmo, que é o ângulo dividido pela velocidade, a posição dividida pela velocidade. Aí eu calculei um dt, um ΔT aqui, né? Um ΔT, que é T2. Aí, isso aqui que eu vou... O T2 dividido por 10.000. Isso aqui que eu vou passar para vocês também, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão usar esse ΔT, que é um diferencial de tempo, né? Vocês vão usar ele como 10, como 100, como 1.000 e como 10.000. E aí, em cada caso, vocês vão comparar o erro dele, entendeu? Aí vocês vão ver como é que é esse comportamento quando você usa um ΔT pequenininho, quando você vai variando o ΔT, né? Aí, com isso, eu calculo aqui, Iago, ó. Esse aqui é o tempo anterior. Vou até colocar aqui, ó. Tempo anterior. Isso aqui é T menos ΔT. E esse aqui é o tempo avançado. É o T mais ΔT. Para fazer derivada numérica, eu vou precisar de um T mais ΔT e de um T menos ΔT. Por isso que eu tenho 3 posições, tá vendo? A posição 1, a posição 2 e a posição 3. Entendeu, Iago? Sim, entendi. Eu não conhecia ainda essa opção de usar vetores no Encode, né? Mas os vetores, geralmente, em linguagem de programação, eles começam no zero, não é? Não tem diferença aí, não? Não tem não. Começa no zero, né? Tem linguagem que começa, por exemplo, tem linguagem que começa no zero, no C eu sei que começa no zero. No MATLAB acho que é no zero também, no Octave também deve ser no zero, né? Mas não tem problema. Não tem problema não. Tá bom? Tá, beleza. Aí o que ele faz aqui? Aí eu criei também um beta aqui. Esse beta, o que acontece? Ó, como eu já calculei o ômega 2, o ômega 2 aqui é a velocidade da barra 2, que ela é constante, eu vou criar um vetor também, só que aí eu vou mudar de ômega, eu vou mudar para beta, vou chamar de beta, mas é a mesma coisa. Não, peraí. Ah, não. O ângulo θ, não, o ângulo θ, eu mudei ele aqui, estou chamando de beta agora, porque o θ2, ele está como sendo um escalar aqui, não é um vetor, tá vendo? Ele tem uma única posição que é 300 graus. Aí, esse valor aqui, o beta 2, ele vai dar exatamente 300 graus. Por quê? Porque eu estou multiplicando o ômega 2 pelo T2, que é o tempo normal que eu tenho. Essa equação aqui é o inverso dessa, né? Ó, aqui está. O tempo é igual o ângulo dividido pela velocidade angular. Aqui eu tenho o ângulo é igual a velocidade angular vezes o tempo. Então, só recuperei aqui
Para quê? Porque eu vou precisar de três, como eu vou precisar de três posições de três valores, né, de cada variável, eu criei esse beta aqui que substitui o θ. O beta 2 é o ângulo que substitui θ. Vou até colocar aqui no comentário. Pode ir perguntando aí, tá? Se vocês tiverem dúvida. O vetor beta 2 vetor beta 2 possui três valores do ângulo θ2. Então, ó, esse valor aqui, no caso, vou colocar aqui, ó. No caso, esse valor aqui, por exemplo, ó, vai ficar o seguinte: beta 2 é igual a θ2 menos delta θ. Ele é um diferencial. E o beta 2 de 1 aqui, né? O beta 2 de 3, ele é o θ2 mais delta t. Só que esse delta t, esse delta θ, na verdade, né? Delta θ2. Esse delta θ2 aqui, eu calculei ele em função do tempo, tá vendo? Por quê? Porque eu estou calculando tudo em função do tempo. Então, em vez de eu calcular um delta θ aqui, eu simplesmente calculei em função do tempo já. Porque eu já calculei o tempo aqui, t menos delta t, t mais delta t. Então, eu não preciso de fazer, ao invés de eu calcular um delta aqui, delta θ2, e somar e dividir, eu simplesmente peguei um ômega 2 que eu tenho, multipliquei pelos tempos que eu tenho. Aí eu já estou obtendo aqui, automaticamente, já estou obtendo um θ2 menos delta θ e um θ2 mais delta θ. Certo? Por quê? Porque depende do tempo. Eu já fiz isso com o tempo, então não preciso fazer de novo com ângulo. Se eu precisar agora de variar o ângulo, variar a velocidade, variar a aceleração, tudo, eu vou variar tudo em função desses três tempos que eu tenho aqui, ó. Aí, o que eu fiz agora? Eu fiz um for. Esse i aqui eu acho que eu posso tirar daqui. Ele foi só um teste que eu tinha feito. Ó, eu fiz um for i igual a 1 até 3. Um laço de repetição com 3 passos, né? 3 passos. Aí eu fiz um x1. O x1 aqui é a solução da equação de segundo grau. Aqui, ó. Peraí. Esse x1 aqui é aquele menos a seno beta 2 mais c, é essa equação daqui, né? Vamos ver aqui, ó. Essa equação aqui, ó, menos a, não. Não. Peraí. Vou achar ela aqui. Essa aqui, ó. É arco seno. É para calcular o θ. Para calcular o θ3, tá? É isso aí. Para calcular o θ3, eu poderia fazer direto, né? Mas aí, às vezes, para poder não ficar uma equação muito grande e mais difícil de controlar,
eu calculei o x como sendo... Isso aqui nada mais é do que o cálculo de θ3. Então, esse aqui, na verdade, é o θ3 linhas. Ó, x1 é o menos A seno beta 2, o beta que é o ângulo, mais C dividido por B. E o ângulo deu isso aqui, o θ3. Só que aí, gente, agora eu tenho 3 valores de θ3, tá? Eu tenho θ3 de T. Ó, tá vendo o I aqui? O I me dá 3 posições, né? O I tá variando de 1 a 3. Então, esse aqui é um vetor. O ângulo θ3 aqui, que eu estou chamando de beta 3, porque o θ, eu já devo ter chamado aqui de... Acho que eu não calculei aqui não, o θ, né? Não, eu calculei, ó, o θ é um escalar. Então, para poder calcular um vetor, eu troquei o nome e chamei de beta. Ele tem 3 posições também. Tem o beta 3,1 vai ser o ângulo beta 3 de T menos delta T. O beta 3,2, com índice 2, vai ser o θ3 do tempo, de T. E o θ3 vai ser isso aqui, ó. Ó. Vamos ver. Vai ser bem assim, ó. Beta 3 de 1 vai ser igual o θ3 menos delta θ3. Delta θ3. O 2 aqui, o 3 aqui. O 2 é isso aqui é delta, né? Aqui de tempo, aqui esse aqui na verdade. Isso. Ó, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu parei aqui no beta... Não, no for aqui. Eu parei no for, não é isso? Então, aqui eu tenho o seguinte. Esse for aqui, esse laço de repetição, é esse aqui, ó. O beta 3... Quando eu clico aqui, ele sai lá. Cadê? Ó, temos aqui. O beta 3 tem 3 posições. A posição inicial dele, como eu estou calculando aqui, eu estou calculando ó, em função do beta 2. Só que o beta 2, ele tem 3 posições. Ele tem uma posição que é função de t menos delta t, tá vendo? A segunda posição é função de t e a terceira posição é função de t mais delta t. Aí o ângulo θ3 ficou dessa forma também, ó. Como o θ3 ele depende do θ2, o θ3 ele só depende só da variável θ2, tá vendo? Os outros que aparecem aqui são comprimentos de barra, né? Não varia o comprimento de barra. O θ2 varia. Então, eu tenho aqui, vai ficar o meu ângulo θ3 menos delta t, menos delta θ,
a segunda posição do ângulo aqui é o próprio θ3, e a terceira posição é o θ3 mais Δθ. Tá bom? Por que que eu fiz isso? Porque em vez de eu ter que escrever tudo em função do tempo de novo, eu já fiz assim, ó. Eu fiz direto, ó. Eu calculei os 3 tempos que eu preciso, não é isso? Os 3 tempos. O meu θ2, que eu estou chamando de beta2, que é o vetor, ele é função dos 3 tempos, então eu tenho 3 valores de θ. E o meu θ3 é função do beta2, do θ2. Com isso, eu tenho os 3 valores de θ e os 3 valores de beta. Aí, o que eu fiz agora? Ó? Eu estou imprimindo na tela o θ, na verdade, o θ3, aí os valores, o valor atrasado, o valor do momento e o valor avançado. E aí, eu calculei o ômega 3. O ômega 3, ele é... Aqui eu fiz a derivada numérica do ômega 3. Como é que eu fiz a derivada numérica? O ômega 3 é o quê? É o ômega 3. Não. Peraí. Peraí que eu estou confundindo aqui. Tá certo. O ômega 3, então, vai ser o ômega 3 um pouquinho avançado. Aliás, o θ, né? A velocidade angular, eu estou chamando de ômega 3. E o ângulo, a posição, eu estou chamando a posição angular, né, que é o ângulo, eu estou chamando de beta 3. Então, a velocidade, né, a derivada da posição em relação ao tempo. Então, é isso que eu fiz aqui de forma numérica, tá vendo? Ó? A velocidade vai ser a posição no tempo t mais ΔT. Esse 3 aqui, o índice 3, é no tempo t mais ΔT. E o índice 2 é no tempo t. Tudo isso dividido por ΔT. Então, eu tenho a velocidade angular da barra 3 aqui. Da barra 3, né? Barra 3. E a aceleração angular, aí eu tenho aquela derivada segunda que eu passei numa aula também, apresentei para vocês. A derivada segunda, ela é a posição, é o ângulo no tempo t mais ΔT, que é isso aqui, menos 2 vezes o ângulo na posição t, mais o ângulo na posição t menos ΔT, certo? Dividido por ΔT ao quadrado. Então, aqui eu tenho a aceleração. Tá, e faltou aqui calcular a aceleração. Faltou calcular a aceleração e a velocidade, né? Deixa eu calcular aqui a aceleração e a velocidade. Aí, só que agora, eu vou substituir aqui, ó, a velocidade vai ser A menos A seno. O θ2 aqui, eu vou substituir por beta, que é o meu resultado numérico, tá? É beta. Não, o θ não mudou, né? O θ eu não calculei ele de forma numérica. Ômega 2 B seno θ3. Não. A velocidade, peraí. Eu não fiz o cálculo da velocidade, eu só fiz da velocidade e da aceleração. Eu só tinha feito da velocidade angular e da aceleração angular. Quem chegou agora aí foi o
Quem chegou agora? Eu, Stefano. Stefano? Eu dei ok, esqueci de olhar. Stefano, ok. Presente aqui, ó. Hein? Então vamos lá. Vamos conferir, então, pelo menos, a velocidade angular e a aceleração angular, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um rodar aqui, um executar. Ó. Aí a gente compara. Esse último resultado aqui são os resultados numéricos. E esse resultado aqui é o resultado analítico. Então, se a gente comparar aqui, ó, o ômega 3 deu menos 2,92 aqui, em cima. E aqui deu menos 2,92 também. O alfa 3 deu menos 104. E aqui também deu menos 104. Tá vendo? Aí, deixa eu só ver um negócio. Agora, eu vou variar aqui para vocês verem. Eu vou variar aquele tempo, o delta T. Olha só. Vocês conferiram aqui? Gente? Dá para vocês enxergar? Dá, não dá? Dá para enxergar. Então, o que vocês têm que comparar? Ó? Compara esse valor aqui. Quer ver? Ômega 3. Tá vendo? Ó? Menos 2,92 e o alfa 3 dá menos 104. Com esses valores aqui embaixo. Ó, ômega 3, menos 2,92. Aqui deu uma diferençazinha, ó. Menos 2,92, 56, menos 2,92, 43. Tá vendo? E o alfa deu igual, menos 104,01 pela precisão que está aqui, que só tem duas casas decimais, né? Agora, eu quero que você... Então, todo mundo observou aí? Observou, Laura, Bianca, Stefano, Rodrigo, João Carlos, Matheus, todo mundo observou? Sim, né? Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse delta T e vou reduzir o tamanho dele. Vou reduzir, não, eu vou diminuir a precisão, né? Não reduzir o valor absoluto dele. Onde que está o θ 3 aqui? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu vou botar agora, eu botei 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a terceira, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei o delta T e dividi por 1 vezes 10 a terceira. Ok? Captou aí? Tudo bem? Tudo, pode prosseguir. Eu estou reduzindo a precisão, certo? Eu estava com 1 vezes 10 a quarta, eu reduzi para 1 vezes 10 a terceira. Vou mandar rodar. Vamos ver o que vai dar agora. Agora vamos comparar. Ó. Parece que não mudou não, né? Não mudou não. Se não mudou, então a minha... Vamos ver, ó, eu vou anotar aqui, deu 9,2 menos 2, 9,3, 7,3, quando eu calculo 1 vezes 10 a terceira. Agora vamos botar 10 a 2 aqui. Ou seja, dividido por 100. Vou colocar assim, ó, para vocês ficar mais fácil de ver. 100, tá bom? Pronto. Mais fácil de ver. Ó, aqui já começou a mudar. Veja bem. Os valores aqui em cima não mudam porque aqui é analítico, né? Não está mudando nada aqui. Não depende lá daquela precisão do tempo que eu coloquei. O que vai mudar são esses aqui. Esses que vão mudar. Ó, deixa eu colocar aqui para melhor. Aqui, ó, quando eu coloco 100, ele dá menos 3. Peraí, quando eu coloco 100, dá menos 3. 0,5, 28, menos 103, 99. Tá vendo? Aqui o alfa 3 deu menos 103,99. Aqui em cima dá menos 104,1. Agora vamos piorar a precisão mais ainda. Vamos dividir por 10 aqui, tá bom?
Ó, dividir por 10 aqui só. Ok? Manda rodar. Agora, veja o ômega 3. O ômega 3, como é que mudou bastante? Ó, aqui o resultado analítico dele é menos 2,92. O resultado numérico deu menos 4. Tá vendo? Agora vamos piorar isso mais ainda. Vou botar 5 aqui. Ó, botei 5 aqui, né? Aí manda rodar aqui. Ó. Compara os valores aí, tá vendo? O alfa 3 é menos 104, aqui deu menos 94. O ômega 3 é menos 2,92, aqui deu menos 4,74. E aí eu posso ir testando, tá vendo? Se eu botar 3 aqui, por exemplo, ó, aí vai dar uma precisão muito ruim, né? 3, tá vendo? Aí, ó, aí deu um resultado completamente fora, né? O alfa 3 aqui de 104 foi para menos 80. Tá vendo, gente? Ou seja, isso também é uma forma de você testar até quanto que você deve reduzir lá, deve reduzir o valor de delta T. Entendeu? Se você reduzir, por exemplo, se eu colocar 1.000 e colocar 10.000 não der diferença, então significa que o valor de 1.000 eu alcancei o limite ali, né? Isso aí tem um porém também. Se você for aumentando se você for reduzindo o delta T, por exemplo, se botar, aí você pode cair em outros tipos de erro, que é o erro da própria máquina, da precisão da máquina. Por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui, vamos colocar 100.000. 100.000, né? Eu coloquei 100.000 aqui, ou seja, o tempo dividido por 100.000. O delta T vai ser o tempo dividido por 100.000. Manda rodar. Bateu. Bateu ainda. Mas pode ter, deixa eu ver. Deixa eu botar 1 milhão aqui. 1 milhão. Acho que vai bater ainda. Vou botar 1 vezes 10 a 7. 1 elevado a 7. É assim que põe no Octave, tá? No MATLAB também é assim, 1 é 7. Ó, aqui começou já dar fora, tá vendo? Ó, o ômega, ele deu menos 2,92,51. O ômega bateu certinho. O alfa já começou desviar, tá vendo? Menos 104,01, menos 104,45. Começou a desviar, ou seja, não significa que se você for colocando infinitamente, reduzindo o valor de delta T, porque a definição de derivada é o quê? É o limite quando o delta T tende a zero, né? Isso, o delta T tende a zero significa que quanto menor, melhor. Porém, quando você coloca isso no computador, existem os limites aí da precisão da própria máquina, né? Ela não tem o computador também, ela não carrega o número com infinitas casas decimais, ela tem um limite de casas decimais que ela tem. Então você começa a ter esse tipo de problema também, ó. Eu botei 1 vezes 10, o tempo dividido por 1 vezes 10 é oitava. Vamos dar rodar aqui. Tá vendo? Ó, o alfa 3, o ômega 3 é o mesmo valor, porém o alfa 3 caiu bastante agora, desviou bastante, ó, menos 71. É menos 104, que deu menos 71, ou seja, isso aí você tem que fazer para você achar o valor certo, você tem que fazer uma avaliação mesmo, testando. Você vai rodando com determinado valor e você vai vendo. Quando você for aumentando, você vai melhorando sua precisão e reduzindo. Aí você fala assim, mas se eu tiver por exemplo, no mecanismo lá de 4 barras geral, e o mecanismo biela manivela invertido, não tem a solução analítica, não passei que você... Até tem, tá? Existe a solução analítica daquilo ali. Mas é bem complicado, eu acabei não deduzindo, não, porque nosso tempo aqui também é limitado, né? A ideia aqui, gente, não é também a gente resolver tudo que tem mecanismo, não. A ideia é o quê?
Eu resolvi um problema de solução analítica e um problema de solução numérica. O importante aqui é vocês conhecerem os tipos de solução que existem, entendeu? Então, é isso aí que é mais importante do que chegar aqui e ficar só deduzindo. Deduzir o mecanismo biela-manivela, agora vamos deduzir o 4-barra, vamos deduzir o biela invertida, vamos deduzir o outro. Os outros são mais complicados. A ideia não é essa, a ideia é você faz um método analítico, faz de outro método. Aí agora, então, é isso aí. Então, viu como que é? Então, o código é esse aqui, certo? Aí vocês vão fazer esse exercício, então, comparando isso aí. Eu vou pedir forma de, já que vocês vão fazer em grupo agora, eu vou pedir, assim, mais elaborado. Eu vou fazer um enunciado lá para vocês fazerem também um textozinho, um pequeno texto, tá? Explicando direitinho como é que vocês fizeram, o que vocês... tipo um memorial de cálculo, fazer um memorial de cálculo mesmo, ok? Dúvidas aí, gente? Professor, você pretende postar, no caso, esse trabalhinho pra gente quando? Hoje mesmo, porque esse aí o enunciado dele é rápido, entendeu? Eu vou só pegar um que eu já tenho lá e mudar os dados. Um desses exercícios vai ser aquele exercício que eu tinha passado na lista de exercícios anterior, que é o de biela-manivela invertido, que eu acabei falando para vocês não entregarem, porque eu fiquei devendo uma aula, não é isso? Eu tinha que ter dado uma aula para poder vocês fazerem. Então, um exercício vai ser aquele que vocês vão fazer, que agora já dei aula. E o outro vai ser esse aqui, fazendo essa comparação de derivada numérica e derivada analítica. Ok? Nesse caso aí, essa lista já é aquele trabalho que você tinha falado que ia passar pra gente ou tem um outro trabalho? Não, tem o outro. Aquele trabalho lá, eu vou passar mais da parte dinâmica. Porque a parte dinâmica, ela envolve mais ainda a solução em computador, entendeu? Nós estamos avançando na disciplina, né? Então, daqui para frente, as coisas vão se complicando. Se complicando assim, não é que vai se tornar para vocês mais difícil, não, entendeu? Complica para resolver na mão, na verdade, né? As coisas que vêm daqui em diante, elas vão se tornar mais difíceis para resolver na mão, para ter a solução analítica. Então, a gente vai partir aí muitas vezes, para a solução via computador. Por isso que eu estou fazendo essa introdução para vocês aqui, para resolver em computador, porque a gente vai entrar em dinâmica daqui a pouco, aí dinâmica já... vamos pegar, por exemplo, os mecanismos que a gente viu aí e fazer uma análise dinâmica dele, entendeu? A análise dinâmica, ela calcular, a gente aprendeu a calcular posição, velocidade e aceleração. Aí, com aceleração, a gente calcula as forças que estão envolvidas, né? Através da segunda lei de Newton, lá você tem força igual massa vezes aceleração, então, para cada aceleração, você tem uma força correspondendo. Num projeto de máquinas, o engenheiro mecânico, ele tem que fazer análise cinemática do problema, na análise cinemática, ele determina os valores de posição, os valores de velocidade, os valores de aceleração. Faz uma análise dinâmica, aí ele determina quais são das acelerações, ele determina quais são as forças envolvidas, aí das forças ele faz uma análise estrutural, análise de mecânica dos materiais, né? Aí completa o ciclo, entendeu? Ok? Mais dúvidas? Por mim tá tranquilo. Eu cheguei um pouco depois na aula, professor. O que exatamente é esse trabalho, no caso? Esse trabalho para calcular o objetivo aqui, é fazer um cálculo vai ser em grupo agora, grupo de 3, mas vocês vão me entregar só o PDF, tá? Eu vou botar na lista também, vocês vão desenvolver aí no Python, ou Octave, ou MATLAB, o que vocês quiserem aí. E me copia o código lá e cola, né? E entrega o PDF. Vocês vão fazer o cálculo analítico e o cálculo
calcular velocidade de aceleração de forma analítica, velocidade de aceleração de forma numérica e fazer a comparação dos dois, entendeu? Inclusive variando, por exemplo, o ΔT aqui, você viu que você vai variando, você muda lá aí você compara os erros. A solução analítica, ela é o resultado preciso, certo? E o resultado numérico, ele depende do ΔT escolhido. Aí você vai escolher alguns ΔT e fazer a comparação do erro. Beleza, tem uma data para entregar esse trabalho? Eu vou pensar aí uma semana ou um pouco mais, vou ver como é que é. Beleza, Tá eu vi que no grupo o pessoal está falando sobre a prova, né? Querendo marcar a prova já para o dia 30 agora. Que matéria vai cair nessa prova? Vai ter matéria nova ainda durante a semana ou alguma coisa assim? Vai ter hoje é dia 9, né? Tem que dar camis ainda. Acho que eu vou jogar essa prova mais para frente, porque dia 30 a gente vai dar, vou dar só 2 provas, entendeu? E o período acaba o período normal, sem ser a semana de prova final, acho que acaba lá pelo dia 18 Então vou jogar essa prova mais para frente, porque a gente vai dar só 2 provas mesmo, entendeu? Então passa mais para frente, tá bom? Mais pro final. Ok? Eu já estou passando trabalho, já estou passando exercício aí, já estou passando os trabalhos, então vocês já estão estudando. A próxima prova também vai ser menor, tá? Não vou cobrar aquela prova grande igual foi na última, não. Achei uma prova muito grande, tempo muito grande, entendeu? Vai ser um tempo menor e uma prova menor. Professor, okay? Eu falei com o pessoal aqui no grupo, durante a aula, para ficar mais rápido, e todo mundo concordou em a prova ser de tarde. A gente estava pensando no horário de 2 horas. Aí, assim que você confirmar a data, a gente confirma o horário novamente. Mas aí todo mundo estava concordando com a questão de ser à tarde mesmo a prova. Tá bom, Tranquilo? Okay. Aí, Matheus, oi. Pode ser, só que aí, eu não tem problema não, tá? Para mim qualquer horário tá bom. Tá bom. O problema todo, assim, só não pode ser, assim, aquela questão de um aluno só pode nesse horário, aí me ferra, não posso, porque se for horário diferente, eu não posso dar a mesma prova, entendeu? Tranquilo. Aí tem que ser, tá bom? Mas aí você falou que tá todo mundo concordando. Tá todo beleza, mundo. então, Eu perguntei se alguém tinha algum empecilho. Aí eu só queria pedir ao senhor professor, porque na quinta-feira à tarde a gente teria aula de elementos de máquinas. Aí, se a gente for fazer a prova à tarde mesmo, se tivesse como você passar a aula de elementos de máquinas para o dia anterior, para não dar conflito, pode ser? Pode ser, show. Show, então, professor, obrigado. Pode ser, beleza. Tranquilo. Então tá bom, hoje era isso aí, falar sobre essa parte da derivada numérica, comparando com a derivada analítica. Professor, você já tinha feito derivada? Só ver se eu entendi. Na parte de biela manivela invertida vai ser só, no caso, a numérica, né, que você passou. Só a numérica, só a tá. numérica. Beleza, obrigada. Beleza? Pois é, isso aí prova, como eu falei, né, o método, quando eu comparo um método numérico com um método analítico e dá certo, eu estou validando o meu método numérico, entendeu? Porque aquela derivada numérica lá, vocês já tinham feito derivada numérica? Hein, gente? Sim, lá em cálculo numérico, acho que a gente chegou a fazer. Mas vocês fizeram só derivada primeira ou chegaram a fazer derivada segunda também? Eu cheguei a fazer derivada segunda também. A gente foi não tem só tanta até diferença. segunda. Né? Então tá ótimo. Então vocês estão bem na fita, então. Achei que era novidade para vocês essa derivada segunda. Ok, então, por hoje era isso aí que eu queria passar aí, tá bom? Okay, beleza, obrigado, professor. Tá bom. Falou então, gente. Valeu, professor. Falou, até mais para vocês aí. Já fiz chamada aqui coloquei aqui, todo mundo foi chegando aí, já coloquei presença aqui, tá? Tá bom, então. Até mais para vocês. Até mais, professor. Até mais. Para a gravação aqui.